E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que, olha, dá o que falar. Será que os serviços de streaming, tipo o Spotify, estão acabando com a qualidade da música que a gente ama? Para responder isso, a gente vai ter que ir muito, mas muito além de um simples aplicativo. Agora, falando sério, se eu te perguntasse isso, a maioria de nós ia bater no peito e dizer, claro que sim, né? Mas e se eu te dissesse que a ciência mostra que o nosso cérebro pode estar pregando uma peça na gente? É exatamente essa questão fascinante que a gente vai desvendar hoje. Mas ó, antes da gente falar de tecnologia, de beats, de fones de ouvido caríssimos, a gente precisa entender o instrumento mais importante de todos, os nossos próprios ouvidos. Toda a engenharia de áudio moderna não nasceu do nada. Ela foi pensada especificamente para explorar as capacidades e as limitações da nossa audição. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele é basicamente o mapa do nosso universo sonoro. A linha lá de baixo é o silêncio quase total, e a de cima é o barulho ensurdecedor de um motor a jato. Mas o mais interessante está bem no meio. Repara como a curva afunda? É ali que fica a fala humana. A gente evoluiu para ser especialista em ouvir vozes, muito mais do que sons super agudos ou super graves. Guarda essa informação, ela é importantíssima. E o nome da ciência que estuda tudo isso é psicoacústica. É aqui que a mágica acontece. A psicoacústica não dá nem aí para o som como uma onda física, mas sim como o nosso cérebro interpreta esse som. É a exploração inteligente dessas peculiaridades da nossa audição que permite que o streaming de música exista do jeito que a gente conhece. E um dos truques mais geniais da psicoacústica é o tal do mascaramento. Pensa comigo. Quando um som bem alto está tocando, ele literalmente esconde os sons mais baixinhos que estão em frequências parecidas. É como tentar ouvir um sussurro no meio de um show de rock. O sussurro até está lá, mas para o nosso cérebro é como se ele nunca tivesse existido. E aí que está o pulo do gato. Se o nosso cérebro vai ignorar essa informação de qualquer jeito, por que diabos a gente vai gastar dados e espaço para guardar ou transmitir essa informação? Essa foi a grande sacada que deu origem aos formatos de áudio compactados, como o famoso MP3. Eles foram criados para jogar fora exatamente esses sons mascarados. E é aqui que a coisa fica ainda mais bizarra. O mascaramento não acontece só na mesma frequência, ele acontece no tempo também. Um som muito alto e repentino, tipo a batida de uma bateria, consegue apagar um som mais fraco que aconteceu milissegundos antes da batida. É isso mesmo que você ouviu. O nosso cérebro demora um tiquinho para processar o som, e a tecnologia se aproveita dessa falha no nosso sistema. Beleza? Agora que a gente já entendeu a ciência por trás de como a gente escuta, vamos ver como isso se aplica na prática, nos arquivos de música que a gente ouve todo santo dia. Vamos para a batalha dos formatos, com perdas contra sem perdas. Aqui a gente tem os dois lados da moeda. O áudio lossy, ou com perdas, é como uma escultura inteligente. Ele tira os pedaços de mármore de áudio que os nossos ouvidos provavelmente não iam notar, e o resultado é um arquivo leve e super prático. É o que Spotify usa. Já o lossless, sem perdas, é uma fotografia perfeita da gravação original, sem tirar nem pôr. O resultado? Qualidade máxima, mas com arquivos gigantescos. Certo, então a gente tem um arquivo de música perfeito. Mas e aí? Como é que ele sai do celular e vira som de verdade no seu fone? Essa jornada tem uns intermediários que são cruciais. Não adianta nada ter um arquivo de altíssima qualidade se o equipamento que vai tocar ele não dá conta do recado. Vamos falar sobre DACs e Bluetooth. Eu adoro essa citação porque ela tira todo o mistério de uma palavra que parece super técnica. Se você está me ouvindo agora num celular ou num computador, pode apostar, você está usando um DAC nesse exato momento. Mas o que raios ele faz? Um DAC, ou conversor digital analógico, é, na essência, um tradutor. Ele pega a língua dos computadores, aqueles zeros e uns do seu arquivo de música, e converte para uma onda sonora analógica, que é a única língua que os seus fones de ouvido conseguem entender. Olha só onde o DAC entra na jogada. Ele é a ponte que liga o mundo digital ao mundo analógico. Todo celular, todo notebook tem um. O problema é que eles geralmente são feitos para economizar espaço e bateria, não para entregar a melhor qualidade de som possível. Muitas vezes, ele é o gargalo, o ponto fraco que limita tudo. E é por isso que existem os DACs externos, os dedicados. Pensa num chip do seu celular como um tradutor de aplicativo, sabe? Ele quebra um galho. Agora, um DAC dedicado, esse é um intérprete profissional. Ele consegue capturar todas as nuances e os detalhes da música, tipo o som de um dedo deslizando nas cordas do violão ou a respiração do cantor entre uma frase e outra, coisas que o chip padrão simplesmente deixa passar. Ok. Mas e quem vive num mundo sem fio? Que é a grande maioria de nós hoje em dia, né?
Isso complica um pouco as coisas, porque o Bluetooth coloca mais uma camada de compressão nesse processo todo. Para mandar a música pelo ar, o áudio é comprimido de novo, usando o que a gente chama de codec. Pensa nos codecs como jeitos diferentes de embalar um presente. O codec padrão, o tal do SBC, é como usar um saco de papel qualquer. Agora, codecs mais avançados, tipo o aptX e o LDAC, são como usar uma caixa feita sob medida, que preserva muito mais a qualidade do que está dentro. Olha o caso do LDAC da Sony. É como sair de uma estradinha de mão única e pegar uma autoestrada de 3 pistas. Ele consegue transmitir até 3 vezes mais dados que o Bluetooth padrão. Na prática, isso quer dizer que muito mais detalhes da música original chegam inteiros no seu fone de ouvido, chegando bem perto da qualidade de um CD, mas sem fio nenhum. Certo, já passamos pela biologia, pelo software, pelo hardware. Chegou a hora da verdade. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e finalmente dar um veredito para aquela nossa pergunta lá do começo. Então, o Spotify mata a música? A resposta, na verdade, é que não existe um único culpado. A qualidade do áudio é um ecossistema, é uma corrente com vários elos. Começa com o arquivo, passa pelo seu equipamento e pelo DAC, chega na saída, que são seus fones, e finalmente nos seus próprios ouvidos. E a gente sabe, né? Uma corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. E não dá para esquecer do ambiente. Se tiver muito barulho, ele vai mascarar todos aqueles detalhes que a gente lutou tanto para preservar. Então, no fim das contas, a real é a seguinte: para o nosso dia a dia, para ouvir música no ônibus, na academia ou enquanto trabalha, um arquivo de alta qualidade do Spotify é, na maioria esmagadora das vezes, impossível de diferenciar de um arquivo lossless. A conveniência do streaming simplesmente ganha da perfeição técnica porque o nosso ambiente e a nossa atenção também são imperfeitos. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Será que vale mesmo a pena buscar perfeição técnica nos nossos equipamentos, gastar uma fortuna, quando o elo mais fraco dessa corrente toda, no final, pode ser justamente a gente? E com essa pulga atrás da orelha, a gente encerra nosso mergulho na ciência do som. E aí, o que acharam? Quero saber. Comentem aqui embaixo qual é o setup de áudio de vocês. E aproveitem para dizer qual tema gostariam de ver por aqui da próxima vez. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Até a próxima!